Olá, sejam bem-vindos ao Portal Educação e Carreira, o parceiro do seu desenvolvimento. Eu sou o José Rocha Filho, sou administrador de empresas, gestor organizacional e educacional, e são mais de 20 anos de experiência, são mais de 100 empresas atendidas, já contribuí para o desenvolvimento de mais de 20 mil profissionais. Para celebrar esse momento e falar tanto de educação, resolvemos criar este programa, que é o programa que vai falar sobre educação e carreira. O tema de hoje vai ser empreendedorismo. E temos a honra de receber Bruno Vieira, que é o diretor da Alfaiataria Belém. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço principalmente a Deus, inicialmente, né? Ele abrir portas para nós. Sim. Estou aqui por causa dessas portas abertas. Agradeço muito o convite. Isso daqui é uma honra para mim, né? Contar um pouquinho da minha trajetória, contar um pouco dos aprendizados que eu tive. E será um prazer dividir isso com você e com o público. Pô, beleza. Então a gente vai iniciar, né? Então, Bruno, comece falando pra gente como é que você fez a trajetória dessa carreira? Por onde começou até chegar ao dia de hoje? Cara, a trajetória é longa, né? Eu tenho 43 anos, mas dos 43 anos eu consegui alcançar bastante êxito em vários setores da indústria de trabalhos, CLT, empreendedorismo. Eu vim de uma família que é uma família de base da costura, né? Minha tia é uma das pioneiras de noivas aqui em Belém. Então, ela iniciou muito desse trabalho que hoje a gente vê já crescente em Belém, de locação de noivas, e ela foi uma das pioneiras em Belém. A minha adolescência foi naquele meio, então eu consegui ali. Eu era um office boy dela, fazia alguns ajustes, fazia bainha de terno. Foi ali que eu comecei a ter meu primeiro contato com costura. Logo após, minha mãe também abriu uma loja de noivas. Então, eu nasci aqui, essa minha fase da adolescência foi minha primeira parte da fase da minha vida que eu tive esse contato com moda, com confecções. Não entendia que isso ia ser para a minha vida. Às vezes a gente imagina que a gente vai para outros caminhos, né? A gente começa a trilhar nossa trajetória, diverge para alguns caminhos, quando a gente vê, opa, voltei para lá, né? E eu sempre fui muito criativo, sempre gostei de desenho, de artes, mesmo na época dos vestidos de noiva, eu já fazia alguns desenhos de bordados para o pessoal bordar. Então isso é algo que, né, tem de berço. Meu primeiro emprego, praticamente, eu tive alguns empregos de vendedor, fui recenseador, mas meu primeiro emprego, de fato, foi numa grande loja de varejo, no shopping, âncora do shopping, né? Posso falar o nome? Você fica à vontade. É a sua carreira? Trabalhei na C&A quase 10 anos. E lá na C&A aprendi muito sobre moda. Como eu já tinha um pouquinho de conhecimento sobre algumas coisas de ternos, porque sempre fazia uma locação de terno, lá eu logo fui assumindo a parte... Tinha uma parte forte de ternos antigamente, hoje não tem mais. E eu fui assumir, fui aprender, fui colocar para rodar muitas coisas que não faziam lá, porque o mercado de ternos aqui em Belém não é um mercado muito popularizado, é um mercado mais fechado. São poucas empresas que trabalham com ternos, desde aquela época. Estou falando de anos 2000, né? E na C&A foi o meu primeiro contato com uma grande empresa, uma multinacional, entender sobre metas, entender sobre como faz a gestão de pessoas. Lá eu consegui crescer, fiz carreira, fui para uma área chamada Visual Merchandising, onde eu aprendi um pouco de marketing, comecei a me apaixonar um pouco pelo marketing. Minha primeira formação, que eu não terminei, na verdade, foi uma formação em publicidade e propaganda, na época da C&A. Então, fiz 2 anos de publicidade e propaganda. Precisei sair por forças do destino da C&A, nesses 10 anos, mais ou menos, trabalhando, e me vi começando a empreender junto com a minha mãe. Então, saí da C&A, minha mãe tinha uma loja pequena de noivas, ternos, vestidos de festa, de locação, e ela estava precisando de muita ajuda, né? Ela não estava conseguindo evoluir. Minha mãe, ela sempre foi CLT, sempre trabalhou com parte financeira. Foi um desafio muito grande para ela empreender nesse ramo, que era um ramo que ela não tinha experiência.
Então, ela teve que pegar o know-how com a minha tia, com a família. Começou a evoluir bastante, mas quando eu cheguei lá com ela, ela estava meio que estagnada. Passei 3 anos com ela. No primeiro ano, a gente conseguiu mudar para um ponto maior. Começamos a evoluir, tivemos muito apoio do Sebrae. Na época, a gente chamava de incubadora do Sebrae. Passamos 1 ano fazendo um trabalho junto ao Sebrae. Aprendemos muito sobre isso. Também me motivou muito na parte de gestão. Foi onde eu decidi largar a publicidade e fazer um curso de administração. O curso superior. Um curso superior de administração. Eu fazia superior de publicidade e propaganda, eu interrompi ele, vi que não era a área que eu queria trabalhar. Né? Por mais que eu seja apaixonado, eu gosto muito até hoje, muito do meu trabalho é voltado no marketing, ainda hoje. Muito da base do marketing que eu aprendi foi lá na faculdade. Mas eu vi que essa veia do empreendedorismo me pegou de jeito. E a gente começou a trabalhar dentro de processos, técnicas de vendas, técnicas de marketing dentro da loja. A loja dela começou a dar um grande salto. No terceiro ano, a gente colocou uma filial em Belém, a loja dela fica em Ananindeua. Só que eu tive uma proposta na faculdade que eu não pude recusar. Né? Então, um dos alunos da faculdade me chamaram para uma grande empresa, a Itaipu Norte, uma empresa de caminhões. Eu não tinha conhecimento nenhum de caminhão, né? Mas ele viu um potencial em mim, né? A importância de você ter uma pessoa ali, a gente está olhando, verificando as pessoas do nosso ao redor. Às vezes a gente acha vários potenciais e ele viu esse potencial em mim. Eu sempre fui um cara muito estudioso, um cara muito dedicado. Ele estava precisando de uma pessoa para trabalhar na implementação de ISO 9000. Eu não tinha conhecimento sobre isso. Trabalhar com implementação também de certificações da marca, a marca Scania. Então lá eu fui começar. Isso para mim foi uma maravilha, porque eu consegui aplicar todo o meu conhecimento de administração lá. Mas lá não era estágio, lá era efetivo. Efetivo, eu já estava com mais de 25 anos nisso, já estava no meio da minha caminhada. E lá eu consegui trabalhar várias ferramentas de administração, comecei a entender um pouco mais sobre, poxa, eu sou CLT, mas eu posso empreender aqui dentro. Então, eu comecei a ser empreendedor dentro da empresa. E como que você fez isso? Muito pegando do que eu fazia ali na loja da minha mãe, né? A gente começou a aprender, principalmente com a incubadora do Sebrae, ela nos mostrou para vários segmentos. Eu tenho que entender de financeiro, eu tenho que entender de marketing, tenho que entender de vendas, tenho que entender de gestão de pessoas. A gente aprendendo essas coisas, a gente traz para dentro do nosso trabalho, para o CLT. E foi o que eu fiz lá. Eu tinha minha ocupação. Minha ocupação era uma ocupação que eu precisava fazer rodar e acontecer a certificação. As certificações que elas eram obrigatórias ter, senão perdiam a autorização para trabalhar a marca. E essa abertura me deu a oportunidade de conhecer cada detalhezinho daquela empresa. Cada segmento, dentro dos mecânicos, dentro da parte de venda, dentro da parte administrativa. Tive acesso em todos esses departamentos e eu consegui... a gente consegue, com isso, ter uma visão global. Não só aquela visão limitada. E quando eu falo de empreender, a gente precisa ter essa visão global. A gente não pode trabalhar, por mais que eu trabalhe de forma CLT, eu não posso trabalhar só olhando para a minha função. Eu tenho que ter uma visão global. E essa visão global me levou para outros estágios da empresa. Eu comecei peraí, eu estou aqui fazendo isso, a empresa ela tinha acabado de ser comprada, era uma empresa de Minas Gerais que foi comprou uma empresa aqui em Belém, então estava organizando alguns setores dela. Poxa, a gente está com uma deficiência do marketing. Pô, olha, eu fiz marketing, eu conheço um pouco. Manda para mim que eu resolvo. Aproveitou a oportunidade. Então, estou aqui, estou fazendo o meu trabalho de certificação, estou fazendo marketing. Depois começou, olha, o RH está crescendo, a gente precisa fazer uns treinamentos. Consegue bolar uns treinamentos para mim? Manda para mim que eu faço. Então, eu fui começando a aproveitar as oportunidades. Nessas oportunidades que eu fui aproveitando, também eu fui me desenvolvendo.
Então, muitas vezes as pessoas ficam, poxa, mas eu não vou pegar esses serviços porque isso aqui vai ser um acúmulo de trabalho. Ah, não estão me pagando para isso. Você desperdiça uma excelente oportunidade de você aprender. E é muito melhor aprender com o dinheiro dos outros do que você aprender com o seu dinheiro. Quando você é empreendedor, né, e você erra, você tem um alto custo. Às vezes, quando você está numa empresa e você erra, né, você, né, independente da empresa também, claro, eu estou falando isso, mas claro que pequena empresa, a chance de erro tem que ser muito menor. Às vezes, grandes empresas, alguns erros, eles são resolvidos ali até pela força financeira que elas têm. Então, ali na Scania eu cresci, fui aprender sobre mecânica, me colocaram como chefe de oficina não, gerente de oficina, para te ter uma ideia. E lá eu comecei a aprender sobre mecânica, eu entendi a linguajar técnico do mecânico para me poder traduzir para o cliente. Então, é importante isso nessa parte que é muito técnica. Você precisa saber traduzir a linguagem técnica para a pessoa que não tem esse conhecimento. Era aquela área de pós-venda, né? Área de pós-venda. Eu tá. trabalhei alguns anos na área de pós-venda, tratando com o cliente e tratando com os engenheiros dos grandes clientes. Então aí foi considerado uma promoção. Sim, aí eu fui promovido, né? Eu fui promovido a gerente de serviços e depois eu fui gerente de filial, cuidando de toda a filial. Olha só. E isso em quanto tempo? Também durou quase uns 10 anos. Você ficou uns 10 anos nessa concessionária. Scania. Poxa. Quase uns 10 anos. Eu sempre tive... Foram praticamente essas minhas duas experiências assim, mais longas, né? Eu sempre tive fazer essa carreira dentro, graças a Deus, os meus gestores, os meus líderes ficavam satisfeitos com o meu trabalho. E não só os líderes. Quando deu 10 anos, eu também por forças do destino, eu precisei sair da Scania. Tá? Houve uma mudança da empresa, diretoria. E eu já me vinha... cara, eu estou muito tempo trabalhando para os outros. Aquele comichão do empreendedorismo. Tem que fazer algo para mim. Eu fiz meu curso de administração, mas esse curso de administração, ele me formou como administrador e mais do que isso também, como ser humano, porque eu comecei a entender muitas coisas de vários segmentos. O curso de administração é muito bom. Às vezes as pessoas ficam... Sim, eu sei. Pensam que, poxa, é um curso genérico, é um curso que você vai aprender de tudo um pouco, mas muito de nada. Né? Não, né? E eu não acho que é por aí. Ele te forma para a vida. Eu aprendi psicologia, aprendi parte jurídica, a gente aprende marketing, vendas, produção. Aprende desde a parte de planejar até entregar ou vender o produto, né? Com certeza. E esse curso, ele ativou ainda mais esse meu lado de quero empreender. Eu tenho capacidade, eu gosto, é isso que eu vejo. Eu estou trabalhando muito, a gente quando trabalha nessa parte de gestão, gerência, parece que é um trabalho mais tranquilo do que às vezes as pessoas que estão num cargo abaixo, mas não sabe a pressão psicológica, a pressão do dia a dia de trabalho, a pressão por resultado que tem na nossa costa. É muito grande, é muito grande. E o que vinha na minha cabeça? Eu recebo essa pressão toda. Final de semana, feriado, segunda a sexta. E por que eu não posso... Eu recebo essa pressão. Essa pressão vem de um trabalho que eu estou fazendo para os outros. E por que eu não posso receber essa mesma pressão fazendo um trabalho para mim? Né? Então, esse foi um pouco da virada de chave. Por que não fazer para mim, já que eu estou tendo toda essa pressão, todo esse trabalho? Então, vou gastar minha energia com um negócio meu. Comecei a pensar em oportunidades, ainda dentro da Scania, comecei a pensar em várias oportunidades, ouvi muita coisa sobre empreendedorismo, estudei muito sobre empreendedorismo. Eu sempre falo para todo mundo, o Flávio Augusto foi um cara que eu suguei tudo que tinha para sugar dele. O Flávio Augusto, grande empresário, né? E ele tem um canal Geração de Valor, então ele faz um trabalho, digo até social, para quem quer empreender, porque ele ajuda muita gente. Ano passado, não esse ano, ele esteve aqui com a Trinca, né? Tive a oportunidade de ver ele pessoalmente, que eu não tinha ainda esse contato. E
Quando eu saí da Scania, comecei a pensar, né, sobre montar o meu negócio, o que montar. Eu não estava mais em contato com moda. Moda, para mim, era algo distante, já estava 10 anos longe da moda. Né? Então, Sim. por mais que eu tenha tido aquele contato inicial, mas para mim, o meu mundo agora era um mundo executivo. Viagem para São Paulo, fazer os trabalhos juntos aos executivos, diretoria. E logo que eu saí, como eu falei, meus líderes, meus diretores, sempre gostavam muito do meu trabalho. E não era diferente os clientes também. Logo que eu saí, um cliente me chamou para trabalhar com ele. Um cliente falou, Bruno, poxa, eu vi que você saiu, vem fazer a gestão dos meus caminhões aqui. Falei, tá, vamos lá. Eu nunca fiz gestão de frota, então vamos lá, vamos fazer esse trabalho. Vai ser o gerente da minha frota, eu tenho 50 caminhões que faz viagem para o Brasil todo e estou precisando de alguém que bota a casa em ordem aqui. Sim. Né, com gestão, né, com uma administração melhor, uma gestão melhor. E fomos para esse desafio. Não durou tanto, durou um pouco menos de um ano. Teve logo uma crise dos caminhoneiros. Isso aconteceu alguns anos atrás, uns 8 anos atrás, mais ou menos. Houve uma grande crise no Brasil de caminhoneiros. Essa empresa passou por um sufoco muito grande. Demorou aí alguns meses para se reestruturar. E, né, aquela história que a gente ouve, né, quando o rio seca, as pedras grandes aparecem. Né? Então, tinha um salário bom, relativamente bom, e resolveram, para reduzir os custos, também fazer o desligamento. Mas já era um sinal. Espera aí, né? Não deu certo, vou planejar agora o que eu quero realmente. Né? Eu estava com algumas reservas da saída da última empresa, mas não deu tempo nem de pensar. Um outro cliente me chamou para trabalhar de novo. E aí, esse outro cliente era de um ramo que eu nunca tinha pensado, um ramo de madeireira. E ele falou, Bruno, eu estou precisando de alguém aqui para fazer a gestão administrativa e comercial do meu negócio. Eu trabalho com exportação, eu trabalho com madeiras enviadas para o Brasil todo e eu preciso de ajuda aqui com isso. Vamos lá, topei o desafio, vamos aprender sobre madeira. Eu aprendi sobre caminhão, por que eu não vou aprender sobre madeira agora? Sim. Fui lá, comecei a estudar o negócio dele, começamos a fazer um trabalho legal junto, fizemos algumas mudanças da parte comercial e fui lá entender sobre maçaranduba, sobre muiacatiara, sobre cupiúba, todas as madeiras que se trabalhavam. Não durou tanto tempo, durou um pouco menos de um ano, porque novamente veio uma crise do setor madeireiro. Rapaz, tava tudo te direcionando para o empreendedorismo. Sim. E são os sinais que a gente, às vezes, fica pulando para cá, pulando para lá, a gente acha, poxa, não, ainda não está bem claro que é isso que eu quero. Então, essa mensagem de Deus ainda não veio tão clara para mim. Mas na segunda vez, não tem jeito. Poxa, outra crise. A madeireira precisou ficar parada alguns meses e aí aconteceu a mesma coisa. Vamos ter que desligar as pessoas, parar, hibernar. E agora eu me vejo, não quero mais trabalhar para outras empresas. Vou montar meu negócio. Aí comecei meu plano, né, o plano de que negócio trabalhar, onde eu vou trabalhar. Eu tinha alguns contatos com essa parte de mecânica ainda. Comecei a pensar, o investimento é muito alto para trabalhar com mecânica de caminhão, mas eu tinha network para fazer esse trabalho, né, convite para fazer esse trabalho. Comecei a avaliar isso. Comecei a avaliar outros negócios, tipo lava-jatos prêmios, estava explodindo isso na época. Poxa, será que não é legal? Barbearia, né, também era algo que estava explodindo na época. Aqueles modismos, né, essas fases que vêm explodindo alguns negócios. Comecei a estudar isso. E minha mãe me despertou uma coisa. Ela falou, Bruno, não tem nenhuma loja de terno em Belém que trabalhe só com locação. Nenhuma loja de locação de terno voltada para o homem. Todas as lojas de locação em Belém, Bruno, né, não só em Belém, Ananindeua, trabalham com aquele fase masculino e feminino junto. É noiva, vestido de festa, terno, tudo misturado. E eu já percebi aqui que os meus clientes, eles querem algo mais exclusivo. Né? Eu não vou fazer isso aqui. Mas
Por que tu não pensa nessa possibilidade? E eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça, né? Poxa, não é o meu ramo mais. Eu saí da moda há 15 anos. Não é mais meu ramo. Não entendo mais nada de moda. Né? A gente se acha, né, todo desatualizado quanto a isso. E eu vou colocar para me estudar junto. E vi uma grande oportunidade em Belém. Realmente, o que a minha mãe falou era muito pertinente. As empresas de locação, elas não tinham tanto essa preocupação com o homem. O homem era tratado muito como um segundo plano ali. Quem movimenta muito essas lojas de locação é a mulher. E o homem está sempre como segundo plano. Só que eu não estava satisfeito só com essa parte de locação. Então, desde aquela época, quando iniciei o projeto da Alfaiataria Belém, né, comecei a pensar em como fazer outras formas de receita que não fossem só da locação. Porque eu passei por um período com a minha mãe, os 3 anos, e eu vi a dificuldade da sazonalidade desse negócio. Porque depende muito de ter eventos na cidade. E nos períodos que não tem evento? Julho, né, períodos do carnaval, são muito fracos. Então, a gente tem toda uma cadeia de despesas, de custos a pagar, sem receita. Receita quase cai a zero. Então, comecei a pensar, bom, eu vou fazer locação, mas eu tenho que ter outras receitas. Que outras receitas? Eu posso vender terno. Posso vender acessórios. Posso ter um outro serviço. Na época, eu estava muito voltado para a barbearia e vou montar uma barbearia dentro da alfaiataria. E aí começou um trabalho, né? Por mais que não sou de família rica, não tenho grandes posses, né? Minha família sempre foi muito batalhadora, minha mãe muito batalhadora. Viemos muito de baixo mesmo, minha família, né, vó, mãe vieram do interior do Maranhão, sem condições nenhuma, e cresceram aqui na cidade. E empreender sem dinheiro, com pouco dinheiro, porque sem dinheiro não dá para fazer, mas com pouco dinheiro é muito difícil. Você tem que abusar da criatividade, né? E aí veio para minha parte, onde eu sempre fui muito criativo. Sempre eu tive muito essa criatividade aflorada, tanto artística quanto para o negócio, sempre trazendo novas ideias, trazendo novas táticas de fazer a máquina rodar, girar. E na alfaiataria, né, montei o projeto da alfaiataria, eu mesmo fiz a logo, que até hoje está essa logo da Alfaiataria Belém. E criei o conceito, chamei uma pessoa para trabalhar comigo e comecei eu e um rapaz a fazer esse trabalho da alfaiataria num localzinho muito pequeno, mas graças a Deus, né, tudo a gente dá muito graças a Deus, porque Belém entendeu o projeto, abraçou o projeto, a loja cresceu muito rápido. Isso ela iniciou em 2018, né? Então eu tive 2 anos aí muito forte, 2018, 2019, de crescimento, ampliamos. 2019 viemos ter aquela Pandemia, né? pandemia, né? No meio de 2019, onde quebra tudo. Eu, em 2018, 2019, comecei já a vender ternos, não só vender ternos, comecei a fazer um trabalho de sob medida aqui em Belém. Então, eu já tinha um pouco de conhecimento, fui aprofundar ainda mais, mas não produzia em Belém. Eu fiz uma parceria com a empresa que me vendia o terno. Olha, eu vou te mandar as medidas do meu cliente. Tu consegue produzir esse terno nessas medidas? Consigo. Vamos lá, vamos fazer junto. Vamos. E começou o primeiro trabalho de sob medida. Não produzia aqui em Belém, ainda não tinha capacidade técnica para fazer aqui em Belém, mas a gente começou a vender um terno sob medida, igual como algumas lojas aqui do shopping vendem, né? Às vezes elas vendem um terno sob medida, então ele pega algumas medidas, mandam para a sua fábrica, a fábrica produz, vem para cá e só faz os ajustes finais. Comecei fazendo assim o sob medida aqui em Belém. Você terceirizou, vamos imaginar assim. Terceirizei. Pronto. Esse trabalho. Veio a pandemia. Pandemia, ela, por esse setor de eventos, ela foi algo que veio destruindo várias empresas.
Nós tivemos que fazer muito esforço para manter o negócio vivo, né? Nesse período aí, muitas empresas de Belém se fecharam, não existiram, deixaram de existir, né? Deixaram de dar continuidade. Eu com a minha esposa, né? A gente teve que segurar todas as pontas, tudo, né? Muita ajuda da minha mãe também, porque senão a gente não ia dar conta de manter o negócio, mas sempre olhando lá na frente, vai acabar. E quando acabar, a gente precisa estar preparado. A gente não pode deixar a peteca cair. Com pouco que tem, vamos reformar a loja, vamos crescer a loja, vamos fazer uma sala diferente, tudo fechado, a gente trabalhando dentro da loja. Vamos organizar tudo. Minha esposa, ela trabalhava numa empresa, ganhava bem. Ela teve um bebê nesse período da pandemia, ela estava um pouco antes da pandemia. E conversei com ela, olha, a gente vê potencial nesse negócio. Vem trabalhar comigo, preciso de ajuda. Não dá para eu fazer sozinho. Sozinho eu não vou conseguir. E com você aqui do meu lado, a gente consegue ver outras fontes de renda. Eu vejo um potencial muito grande de vestido de festa aqui em Belém, vestido de noiva aqui em Belém. A pandemia quebrou várias empresas. Se a gente conseguir, na volta da pandemia, tá com um negócio um pouco redondo, a gente vai pegar bastante mercado. Tem visão, né? Tentando ter essa visão lá na frente. E ela fez isso. Saiu do emprego, veio trabalhar comigo, montamos toda isso na pandemia. Montamos todo a nova versão da loja, pensando na parte feminina. A princípio, junto com o trabalho masculino. Mas eu precisava de um plano de como vou trazer mais receita para o negócio, porque só do masculino não estava dando, não ia dar. E aí mudamos um pouco o plano. Era uma loja só masculina, agora não. É 2 lojas dentro de ambientes separados, um espaço masculino, um espaço feminino em ambiente separado, e começamos o trabalho de formação da minha esposa também. Fizemos cursos, mentorias, pegamos pessoas com bastante experiência no ramo de noivas para nos ajudar a criar um modelo de atendimento, que hoje a gente tem um modelo de atendimento talvez o melhor de Belém. Conte um pouco como é que é esse diferencial de vocês lá. O nosso modelo de atendimento no feminino, principalmente, no masculino a gente não consegue fazer tão detalhado quanto no feminino. O homem às vezes não precisa, o homem não é, vamos dizer assim, o homem, ele tem uma forma mais prática de ver, mas a mulher é totalmente sentimental. Então, a nossa venda, o nosso trabalho é um trabalho que a gente faz um trabalho junto com o sentimento das mulheres. Nós vamos fazer uma verdadeira experiência para a noiva. É o que a gente busca desde o início do trabalho da alfaiataria. A alfaiataria que a gente chamou de Alfaiataria Belém Noivas e Festas. Então são 2 marcas hoje, né? A Alfaiataria Belém e a Belém Festas e Noivas. São 2 marcas, são a Alfaiataria Belém, voltada para o público masculino, Sim. E a Alfaiataria Belém Noivas e Festas, voltada para o público feminino. Trabalhamos com noivas, vestido de festa, vestido de debutante. Nessa época, criamos esse modelo de trabalho. Minha esposa, ela é uma pessoa, tem um relacionamento maravilhoso com os clientes. Ela é uma pessoa que o cliente chega, ela abraça e envolve, né? E aproveitamos essa habilidade dela, pessoal, para criar um método que é meio que é difícil de reproduzir, porque precisa muito dessa habilidade das pessoas. Eu tenho dificuldade até de reproduzir entre a minha equipe, porque eu tenho que começar desde que a gente foi crescendo com o feminino, a gente começou a ter que selecionar pessoas com perfis que a gente percebesse que dá para fazer esse trabalho também emocional, porque não pode ser uma pessoa fria, uma pessoa dura, uma pessoa rígida nas palavras, tem que ser pessoas que chorem junto com a noiva. Esse é o diferencial do trabalho. Então, a gente faz uma venda totalmente voltada para experiência. Aproveitar que você está falando sobre equipe, como é que você vê qual que é a ação que vocês têm lá dentro da empresa de gestão humanizada? Como é que você trabalha essa gestão de pessoas lá, como empreendedor? Bom, sem equipe não tem empresa. A gente
um dos grandes problemas do empreendedor é achar que ele é a equipe, só ele que sabe, só ele que consegue. Se eu contrato a pessoa, mas a pessoa não consegue fazer, na verdade, a gente precisa fazer um trabalho de delegação. A gente tem que aprender a delegar, a gente tem que aprender a ensinar. A humanização do trabalho junto com a equipe é fundamental. O, o funcionário, né, o nosso colaborador, ele estando bem fisicamente, com a sua saúde, mentalmente, ele vai produzir mais. Isso não é só, porque é bonito falar que eu sou uma empresa humanizada. Você tem que ser humanizado para o seu cliente, você tem que ser humanizado para o seu funcionário, tem que ser humanizado para o seu fornecedor, porque todos esses, recebendo isso, eles dão em troca o melhor deles também. Tudo facilita no trabalho. Então, nós temos um trabalho legal de endomarketing, né, de marketing interno. Sim. Estamos sempre fazendo ações internas. Tivemos uma grande confraternização em dezembro. Em janeiro fizemos uma convenção com treinamento para a equipe. Todas essas datas comemorativas nós fazemos algumas ações internas, fazemos ações sociais. Em dezembro fizemos uma forte ação social com um grupo aqui em Belém. Envolvemos nossos funcionários nisso. Páscoa, dar um chocolate, são pequenos mimos, né? Que isso daí faz a união da equipe e eles têm aquele sentimento de pertencimento maior. Então, isso é muito importante. A humanização dentro da empresa, ela é fundamental, não só para o nosso negócio. Como eu falei, não é algo para ser só bonito, é algo para dar resultado. E é bom ter essa visão, porque às vezes o empreendedor pensa que só basta ele com a ideia e o dinheiro dele. Na verdade, é que nem você falou, a equipe faz toda a diferença. Mas para empreender com segurança, como é que a gente consegue empreender com segurança? Como é que você vê esse cenário? Assim, onde é que está essa segurança, né? Empreender com segurança, a gente nunca tem 100% de segurança. Né? A gente dá um passo. Aquele passo de fé. Tem que dar o passo de fé. Nada acontece se você não der o primeiro passo. Então, segurança você vai ter num planejamento prévio. Né? Como eu falei, para mim iniciar a alfaiataria, eu fiz um breve estudo de mercado, escutei conselhos, avaliei com a minha experiência. A experiência estava me levando para outros lugares, mas os conselhos me levaram para um lugar que eu estou hoje. Então, não vamos... o que a gente chama de brainstorming. Vamos fazer essa chuva de ideias, vamos analisar, não vamos descartar nada. Muitas vezes o que a gente descarta pode ser um caminho de sucesso que está vindo pela frente. Não tem como você falar, eu vou fazer sem sustos. Empreender tem sustos. Empreender tem, sim, esse passo no escuro que temos que dar. Mas só vai vir a vitória, o sucesso, com o primeiro, com o segundo, com o terceiro passo. É assim que as coisas acontecem. Então, você acha assim, a ideia que você tem para ter um bom negócio foi o que você fez, então, né? Foi as pesquisas que você começou a fazer, os testes, as conversas. Foi isso que formou a ideia de montar, né? Então, para montar uma grande ideia, como é que a gente sabe se a ideia vai ser boa? Sim. A ideia de um bom negócio. Uma coisa que eu vejo, né, e também converso com outros empresários, é importante você ter feeling com o que você vai fazer. É difícil trabalhar em algo que você não gosta. Né? Então, eu tive, como eu falei, eu tive ideias de barbearia, de lava-jato, de mecânica e de ramo da moda. Por mais que eu não me visse na moda no período, mas resgatei toda aquela identidade que eu tinha com a moda, que eu fiz há anos atrás, e percebi que eu já trabalhei com isso, eu já fiz isso. Passei 3 anos trabalhando com a minha mãe. Eu sei como administrar uma empresa dessa. É muito mais fácil para mim, muito mais confortável seguir um negócio nesse ramo do que ir para outros negócios. Tive experiência com outros negócios. Né? Quando eu montei a alfaiataria, eu montei uma barbearia. A barbearia dentro da alfaiataria. Contratei barbeiro e o negócio não andava. Podia até ser bom, mas não era o que você se identificava, né? Eu fui tentar fazer a mesma coisa, fui tentar aprender sobre, não a corte, mas entender o mundo da barbearia, mas não é algo que me apaixonou. Eu decidi, depois de um tempo, na época da pandemia, eu ainda levei o projeto da barbearia para fora da alfaiataria, abri uma barbearia externa,
Mas na época da pandemia eu resolvi vender essa barbearia, porque não era algo que me dava aquela paixão de trabalhar. E é diferente, quando você é um sócio investidor, que você está só investindo dinheiro para ter o retorno, você consegue trabalhar com multicanais, empresas de formas diferentes. Mas quando você é aquele do dia a dia, né, tem que ser algo que te dá aquele prazer de trabalhar com aquilo. Então, eu acredito até que dentro dos multi-empresários que trabalham com multi-segmentos, eles dentro também, eles selecionam os segmentos que têm mais afinidade. Tem uma preferência, né? Sempre vai ter. Assim, aproveitando que você está falando do investimento, como é que trabalha assim? Precisa de muito dinheiro para empreender? Como é que faz esse investimento? Como é que aplica com esse recurso? Como é que você viu aí? Como é que você experimentou esse empreendedorismo na sua vida? O mundo ideal é você ser milionário. Para você empreender, sempre vai precisar de muito dinheiro. Mas dá para fazer com pouco dinheiro. Eu sou um exemplo que fez com pouco dinheiro. A gente precisa focar, né? Focar inicialmente no seu cliente. Primeiro trabalho, foque no seu cliente. Como é que você administrou esse recurso e você aplicou no que na época? Por exemplo, você tinha um pouco de reserva, você aplicou no que inicialmente? Vou pegar esse dinheiro e vou aplicar nisso. Muitas vezes a gente fala assim, a gente escuta muito falar, você tem que começar, né? Tem que começar. Mas começar não dá para começar de qualquer jeito. Você tem que entender um pouco, pelo menos, sobre o público que você quer atender. Se você vai trabalhar com uma classe média alta, você tem que entender o que essa classe média alta quer, espera do seu produto. Se você vai trabalhar com um público, vamos dizer, na feira, tem que entender o que a feira precisa do seu produto. Então, primeira análise, para você começar a fazer um investimento, ter uma ideia melhor do seu negócio, um projeto melhor do seu negócio, para não falar mais técnico, falar de plano de negócio, né? Você tem que ter uma visão do que você quer fornecer e para quem você quer fornecer. A partir daí, você começa a fazer o desenho do modelo do seu negócio. Foi por esse caminho que eu fui. Eu entendi que eu precisava trabalhar com uma classe média, que ela pagava X, e essa classe média está acostumada a ser tratada desse jeito, do jeito X, Y, Z dentro da empresa. As empresas que ela entra, elas têm esse tipo de estímulo visual, ela tem essa decoração, esse estilo. Então, comecei a analisar, bom, eu preciso preparar a minha empresa para me receber esse cliente e preciso preparar meu produto para que esse cliente goste dele. Você fala de ambiente e você fala de produto, né? Isso. O seu produto é o que ele pode consumir e se o ambiente está adequado para que ele possa receber também um cliente. Isso. E o marketing. Eu preciso fazer esse cliente saber que essa empresa é desse jeito e preciso saber que esse cliente saiba que tem esse produto que ele quer. Divulgar. A divulgação. Investir na divulgação. Então, a princípio, com pouco dinheiro, é muito difícil você falar, vou fazer uma gestão financeira, vou fazer uma gestão contábil perfeita. Cara, a gente começa. E o pilar para começar com pouco dinheiro é olhar esses três itens. Que esses 3 itens vão começar a movimentar dinheiro. Você começa. Não dá para começar de qualquer jeito. Comece pelo menos com um planejamento mínimo. Após a entrada dos primeiros clientes, começou a fazer faturamento, fazer caixa, comece a organizar a sua empresa como um todo. Aí você começa a organizar parte financeira, Esse não é o mundo ideal, mas para o empresário do dia a dia, que começa com pouco dinheiro, é um dos caminhos das pedras. E tem um fator importante que você disse, que muitas pessoas se confundem, né? Por exemplo, achar que o empreendedorismo parte do dinheiro. Não, peraí. Você teve uma carreira antes. Você iniciou aprendendo, o conhecimento foi adquirido, a experiência foi adquirida, os outros negócios que você trabalhou trouxeram bagagem para você. Então não é só pegar o dinheiro e aplicar num negócio que você acha que vai dar legal. Então, assim, o investimento no conhecimento ao longo do tempo ocorreu. O investimento em dedicação em aprender processos ou como funcionava, aprender gestão, também é parte desse investimento, né? Com certeza, o dinheiro é parte.
né? Mas o seu conhecimento é o que movimenta esse dinheiro, para você saber como investir melhor, onde investir, né? O que fazer com o dinheiro. Então, eu tive, né, privilégio de trabalhar em algumas empresas que me formaram, que me ajudaram a ter um conhecimento sobre empreendedorismo, sobre gestão. Não sou o melhor gestor do mundo, não sou o melhor empreendedor do mundo, tenho várias limitações pessoais, Sim. né? E a gente tem que entender que nós vamos ter falhas, Sim. né? A gente não é perfeito, a gente não consegue abraçar tudo. E quando a empresa vai crescendo, nós temos muitas limitações que a gente não consegue fazer. Para mim, foi muito importante a vinda da minha esposa para o trabalho, porque não é só o dinheiro. Às vezes, precisamos de, às vezes, apoio emocional, a gente precisa de divisão de trabalho. Um apoio ali, um parceiro ali para o negócio. Ela é muito boa em algumas coisas que eu não sou tão bom, principalmente na gestão do dia a dia com os colaboradores. Eu tenho minha forma de trabalhar, mas ela é a pessoa que consegue fazer muitas coisas movimentar. Eu sou um cara muito mais estratégico, muito também pela minha formação, né? Meu trabalho nunca foi muito no chão, eu sempre fui muito na parte estratégica. Criativa, né? E aí é onde eu me destaco, onde eu faço a diferença na empresa, na parte estratégia, na parte do marketing, na parte de criatividade de produção. Que eu não comentei, mas foi uma das coisas que eu tive que evoluir. Eu vi, né, a alfaiataria em Belém deixando de existir. Foi uma das coisas que lá no começo a gente, no estudo que eu fiz para iniciar o projeto Alfaiataria Belém, não existia alfaiatarias em Belém praticamente. Por isso do nome, alfaiataria? Por isso para incentivar nome, com certeza, né? Eu falei, cara, não tem alfaiataria em Belém. A última alfaiataria, ela fica ali na Praça Brasil. O alfaiate principal faleceu na pandemia. E desde então, as outras alfaiatarias que tem são alfaiatarias que trabalham muito mais com a linha de ajustes. Né? Ainda fazem algumas roupas, mas na linha de ajuste. Mas uma alfaiataria, como a gente vê em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, não existia em Belém. Para atender o grande público, para passar uma segurança, para ter um pouco do status social que é você fazer um serviço na alfaiataria. E a decisão pelo nome alfaiataria foi para iniciar desde o começo pensando, eu estou pequeno, mas eu quero pensar grande. Eu ainda não sou alfaiataria, eu não faço terno ainda, mas eu vou ser logo. Já pensando no começo. E eu não sou alfaiataria qualquer, eu sou alfaiataria de Belém. Essas duas ações, essas duas palavras conectadas, né? Isso, palavras conectadas. Então, eu sou a alfaiataria de Belém, sou a principal alfaiataria de Belém. E aí eu fui também fazer meu trabalho de formação. Mentoria com alfaiates, cursos de alfaiates, certificados de alfaiates, para me poder trabalhar junto à produção e formação de equipe para a gente conseguir começar a entregar ternos de qualidade aqui em Belém. Perfeito. Bruno, eu vou fazer aqui algumas perguntas meio que em sequência para a gente fazer um bate-bola, para a gente poder ver aqui como é que a gente conseguiria encaixar o empreendedorismo nas dúvidas das pessoas que mandam para a gente sempre algumas perguntas. O que você acha que fecha, assim? Por que o negócio no primeiro ano, qual a maior dificuldade dele? Uma das maiores dificuldades é o que eu falei anteriormente. Se você não conseguir entender seu público-alvo, né? Entender para qual cliente você vende, você não tiver cuidado do seu produto e seu ambiente de loja está adequado para esse cliente, você vai ter muita dificuldade de fazer a venda do seu produto. Então, não adianta você ter um produto para público A e querer vender ele para público C. Você acha que esse é um dos principais erros que os iniciantes cometem? Um dos grandes erros que eu vejo é esse. A gente pode falar de gestão financeira, né? Gestão financeira também é um grande problema. Muitas vezes a pessoa começa a entrar dinheiro e você olha, poxa, está entrando muito dinheiro, eu era CLT, de repente agora eu estou vendo um faturamento acontecer 20 mil, 30 mil, coisas que eu não tinha quando eu trabalhava. E
começa a gastar esse dinheiro. E se esquece que você tem luz, água, telefone, funcionários, produtos para repor. Quantas vezes a gente vê empresas iniciantes que a gente quer fazer uma compra e ainda não conseguiu repor produto porque não está com o financeiro adequado. É aquilo que você falou do tripé, né? É o financeiro, é a paixão pelo negócio e o marketing, a venda, Sim. né? Então, é complexo saber o porquê. Cada caso é um caso, mas eu vejo muito problema com produto não estar adequado ao seu cliente-alvo, né? E também a parte financeira. A pessoa gastar além do que deve. A velha máxima, né? Dono rico, né? A empresa rica, dono pobre. É isso que tem que mandar no nosso negócio. E o que você acha? Você acha que tem que montar sozinho? Você acha que tem que montar com sócio? O que você acha? O que a gente deve considerar para fazer isso? Também depende de vários fatores isso. Vou contar um pouco da sua. Você acha que é melhor montar sozinho ou com alguém? A parceira vai estar ouvindo a gente aí. Eu iniciei sozinho, né? Eu iniciei sozinho, chamei ela posteriormente quando eu cresci e vi, cara, preciso de alguém para me ajudar com isso daqui. Montar sozinho é muito difícil, porque a responsabilidade toda é da sua costa. Com pouco dinheiro, ou você monta sozinho e aguenta o tranco, faz um bom planejamento, aguenta o que vem pela frente, ou você vai se juntar com alguém que tem o recurso para você complementar ali, complementar. Né? Então, é uma forma de sociedade que é muito comum também. Você tem a capacidade, né? Você tem a produção e a outra pessoa tem a parte financeira. Então, isso depende muito do que você está pensando. A sociedade é difícil. A sociedade é um casamento. É um casamento. No seu caso, literalmente. No meu caso, literalmente. Então, a sociedade, você tem que entender que tem um ônus, né? Tem os bônus. Então, você vai fazer aquele negócio acontecer com aquela pessoa. E entender que seu faturamento vai ser dividido, mas o seu faturamento não aconteceria se não fosse aquela pessoa também. Então, a gente tem que ter vários tipos de entendimentos que não é a empresa foi eu que montei. Não. Você é sócio, você é tão dono quanto a outra pessoa, dependendo do modelo societário também. Às vezes tem Então, é muito variável isso. Depende muito de quem está à frente ali, né? Como é que se sente à vontade, né? Mas como a gente está falando muito sobre com pouco dinheiro, eu penso assim, com pouco dinheiro, aguenta o tranco, aguenta o tranco sozinho. Se o seu negócio é um negócio que precisa de injeção de dinheiro, se junte pelo menos com alguma pessoa que consiga te ajudar, né? E você é a mão de obra que vai fazer isso acontecer. Como é que você consegue fazer ali a divisão entre vida pessoal e profissional? Porque é bem corrido, né? No início e durante o dia a dia, o pessoal pensa que empreendedor não tem a mesma carga horária de CLT, tem até mais, né? Com certeza. A carga horária do empreendedor é o dia inteiro, normalmente. Porque a gente por mais que a gente esteja em lazer com família, mas a gente nunca consegue se desconectar totalmente do que está acontecendo. Então, nós estamos lá dormindo e estamos pensando em estratégias e algumas coisas que a gente tem que fazer. No meu caso, que trabalho com a minha esposa, é mais difícil ainda, porque muitas vezes as coisas que estão em casa vêm para o trabalho. Então, e o trabalho, muitas vezes, está discutindo lá na mesa da casa, da cozinha. Tomando café da manhã e falando sobre o trabalho. Às vezes há esses problemas. Nós somos seres humanos, é muito difícil falar, eu vou separar as coisas. Aquela história, eu não levo os problemas de casa para o trabalho, isso não existe. Nós levamos, nós somos seres humanos, nós temos que ter, na verdade, um trabalho de tentar de evoluir pessoalmente, de ter melhor equilíbrio emocional, controle das nossas ações, para a gente não deixar isso influenciar tanto a gente no nosso dia a dia. O empreendedor trabalha muito. Não se deixe levar, iludir por achar que eu estou aqui ganhando dinheiro e as coisas estão acontecendo lá na loja. Se você vai passar por esse caminho, né, ou você já tem uma empresa muito bem estruturada, uma empresa que já está rodando sozinho e você precisa estar menos nela, mas se você não for esse o seu cenário, você tem que estar lá, no dia a dia, fazendo a coisa movimentar, porque
pequenos erros, muitas vezes na empresa, no seu dia a dia, pode causar grandes estragos na gestão dos seus funcionários, no seu dia a dia com o cliente, queimar sua reputação no mercado. E abalar até o relacionamento também, né? Com certeza. Sim, com certeza. Trabalhar com a esposa, trabalhar com familiar, familiares né? é muito difícil. É muito difícil. A gente tem que ter, como eu falei, é difícil separar. É muito difícil separar. A gente tem que ter um equilíbrio emocional muito grande e ter maturidade para entender que tem dias que não está bem, tem dias que estamos bem, né? Tem dias que a gente vai estar altamente produtivo, tem dia que a gente não vai estar tão produtivo, mas é bom, é gostoso porque a gente tem onde se apoiar. E é muito melhor, no meu caso, eu vendo, é muito melhor me apoiar na minha sócia esposa do que às vezes num sócio que não é tão conhecido. Isso é importantíssimo, porque com certeza são nas relações ali. É aquilo que você falou, né? O casamento, ele não pode iniciar um negócio pensando em fechar. Você tem que iniciar pensando como eu vou fazer crescer, as dificuldades vão aparecer. Aproveitando que a gente está falando sobre negócio e falando de marca, e aí, como é que é a imagem desse empreendedor? Como a gente pode deixar esse empreendedor alinhado no mercado, a marca dele? Como é que você trabalha isso aí? Como é que você trabalha isso na alfaiataria? A alfaiataria, né, ela é a raiz do trabalho dela, é trabalhar a imagem das pessoas. Sim. E hoje a gente vê uma crescente muito grande, principalmente no marketing, falando do brand pessoal, da marca pessoal, de como a marca que você vai deixar para o segmento. Hoje, você não consegue separar, é muito difícil separar o seu negócio de você mesmo. Sim. Então, você precisa ser a marca do seu negócio. E se você é uma marca do seu negócio desleixado, de bermuda, claro que se for um negócio de surf, tudo bem. Mas sua imagem tem que estar alinhado ao seu negócio. E a alfaiataria, né, a gente sempre conversa com nossos clientes, presta algumas consultorias para eles, para ajudar a fazer ficar uma imagem mais alinhada. Você fala ele é a imagem mais do executivo, né? No seu caso, da alfaiataria, né? Sim, no caso de clientes é importante ter a imagem, né? É importante entender que qualquer cliente pode ter ali, qualquer empresa vai criar a sua identificação. Se é um cantor, se é um padeiro, se é um frentista, qualquer profissão. Mas nesse caso que a gente está falando é especificamente do executivo, né? Na verdade, né, quando a gente fala de imagem, né, imagem não é vaidade. Sim. Imagem é estratégia. Olho, ok. Então, qual é a estratégia que você quer mostrar para o seu cliente? E isso vocês fazem lá? Não fazemos especificamente como uma consultoria. Inclusive, eu estou me formando em consultor de imagem. Estou fazendo um trabalho interno. Acredito que aí para o segundo semestre eu vou estar com um produto fazendo justamente jus a esse trabalho, porque já tem uma alfaiataria, muitos clientes vêm. Eu já tenho um vasto conhecimento sobre isso. Estou formatando um trabalho para criar um modelo para entregar para o meu cliente. Porque a gente está falando de consultoria de imagem. Estou falando sobre marca pessoal. Sim. Então, não é algo que dá para só ser num bate-papo de meia hora, como a gente faz hoje com o meu cliente. A gente precisa fazer uma análise criteriosa, entender qual é a imagem ideal para o público dele, o que ele quer passar, como ele deve se vestir, né, para aquele ambiente, para aquele cliente. Então, isso tudo é um estudo que precisa ser feito para a gente poder fornecer a melhor versão daquele cliente, né, daquela pessoa, para ele conseguir mostrar sua imagem para o cliente dele. E eu posso dizer isso com muita propriedade, porque estou aqui com a Alfaiataria Belém, foi feito todo um trabalho pelo Bruno, foi feito um estudo, a gente analisou, viu o que combinava, cor, postura, corte, ficou ótimo. E eu queria agradecer pela parceria, porque são esses detalhes, o cuidado que você falou. A gente que trabalha com imagem, a gente sempre tem que estar preocupado com o que essa imagem quer transmitir. Muitas vezes você quer ser você mesmo, na sua naturalidade, mas o seu cliente não compra essa imagem, né? Então, acho que assim que você tiver essa oportunidade, com certeza vale a pena você estudar um pouco mais e trabalhar a imagem. Você não vai deixar de ser você. Você só vai trabalhar a embalagem certa para poder, né, agregar valor no seu produto. Falando nisso,
o Bruno, juntamente com o Portal Educação e Carreira, a gente criou uma trilha, né? E essa trilha vem muito a ver com o que nós falamos durante toda essa entrevista, que é um investimento que você tem que fazer, que é em conhecimento. E aí, nessa conversa, lá no nosso portal, educaçãoecarreira.com.br, você pode acessar diversos cursos lá, dentre eles esses que aqui a gente selecionou. Eu queria que o Bruno falasse um pouquinho, né, Bruno? Por que que você optou por essas 3 opções aqui? Fica à vontade. José, né, foi um desafio, você passou. Que seria... Quais são os cursos ideais do seu portal? Uhum. E dentro da lista, e Sim. dentro de muito do que a gente conversou aqui, Sim. entendi que esses 3 são os principais. Empreender e iniciar seu próprio negócio. Como Sim. eu falei, precisa de um plano. Sim. Não dá para começar de qualquer jeito. Você tem que entender qual é o seu público-alvo, você tem que entender o que é que ele espera de você, para você começar a dar o passo, não ser aquele passo tão no escuro. Então, não existe... a gente não aprende a empreender no colégio, a gente não aprende... No curso de administração, a gente não aprende a empreender. A gente vai aprendendo a empreender. Hoje, o brasileiro aprende a empreender com a vida, muitas vezes. E ter um portal nos mostrando como empreender, né, isso nos ajuda muito a ter uma noção melhor de que caminho seguir. E eu acho que tem um ponto importante aqui, porque quando você aprende aqui, no caso, são vídeos, são super autoexplicativos, mas quando você pega a sua experiência e coloca a técnica, funciona bem melhor, né? Porque às vezes ali na formação, você não tem como empreender sem ter uma noção mínima de gestão, né? E aí logo em seguida você colocou ali liderança, né? Por que liderar é tão importante? Liderança, você precisa ser o motor da sua empresa, né? Você vai ter funcionários. Então, os funcionários, eles precisam de motivação. Eles precisam de olhar alguém assim e falar, vou fazer não só pela empresa, vou fazer por ele também. Então, você precisa ser um melhor líder. Você precisa se formar como líder. Na época da faculdade, foi um dos assuntos que mais eu gostava. Inclusive, fiz TCC de liderança. Olha, legal. E sempre tentei me colocar numa posição de liderança, aprender muito sobre isso. Eu sempre liderei equipe, liderei muitas pessoas, né? Equipe de 50, 60 pessoas. E não dá para liderar de qualquer jeito. Você tem que conhecer, tem que entender um pouquinho da psicologia da coisa, tem que saber dar feedback, tem que saber delegar. Sim. Delegar é muito importante, porque você pode se sobrecarregar. Né? Muitas vezes, né, isso é alguns embates, algumas vezes com a minha esposa, ela tem um pouco de dificuldade de delegação, e eu vim de um berço de delegação, às vezes eu delego até demais. É bom que tem um equilíbrio, né? E o bom desses 2 que ele selecionou aqui é porque você tem a parte introdutória, né? Que é de 10 ou até de 80, mas justamente para ter esse equilíbrio. Saber aonde você pode soltar, onde você tem que prender, aonde você tem que posicionar, onde você tem que soltar. Perfeito, eu acho que você tá... É essa aí mesmo. E o finalizar, o grande marketing digital. Por que tem que aprender marketing digital nos tempos atuais? Marketing digital é a vitrine. Não tem jeito, você tem que entender de Instagram, tem que entender do Google, tem que entender do YouTube, do Facebook. É lá onde está seu cliente. Então, se você não entender como deve ser esse canal de comunicação com o cliente pelo marketing digital, você vai estar fora do jogo. Você precisa conhecer as estratégias, as melhores práticas, o que o pessoal está fazendo que está dando certo para que seu produto chegue no cliente, no público-alvo. Perfeito. Então, se você quer empreender, tá aqui as 3 opções para você, seja no curso de empreendedorismo, que é a base da gestão, liderança, direcionamento de equipes, trabalhe com o desenvolvimento dessas pessoas, e a gente finaliza com a vitrine, como foi dito aqui pelo Bruno. A gente queria, então, agradecer, Bruno, a sua participação nesse programa de hoje. Tá aí para quem quiser seguir a Alfaiataria Belém, tá aí o Instagram deles, Alfaiataria Belém. Queria deixar aí fazer suas considerações finais. Eu agradeço muito o convite, Zé. Foi uma excelente oportunidade de apresentar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho da Alfaiataria Belém. Para quem não conhece ainda, para quem
quer conhecer um pouco mais da nossa empresa, @Alfaiataria Belém no Instagram, @Alfaiataria Belém Noivos e Festas no Instagram também. Então lá nós temos as 2 empresas. Eu quero... É uma honra para mim estar aqui. O que é isso? A honra é toda nossa. Fico muito feliz. E para você que está procurando, quer se inspirar em empreender, tá? Não desista dos seus sonhos. É uma luta, com certeza, não é fácil, mas a vitória vem no final. Sabe que eu estava assim, prestando atenção? Porque às vezes a gente foca muito em locação de roupa, só para noivo e noiva, né? E não é exatamente isso. Lá você pode locar para qualquer evento, né? Não precisa necessariamente ser noivo e noiva, né? Se eu quiser ir para um evento, um congresso, nós estamos aqui, eu não estou noivo, né? A gente tá trabalhando. Então, acho que esse é o diferencial também de vocês lá, né? Ali é um produto que é para todos os tipos, né? Assim, a gente tem muita coisa para falar sobre estratégias. Assim, a Alfaiataria Belém, o meu negócio principal é uma alfaiataria, fazer o terno sob medida. Eu tenho a locação, que grande parte do meu faturamento vem de locação. Sim. E a gente começa a entender onde a gente consegue entrar com a locação. Eu tenho locação para eventos, mas eu tenho locação para business. Eu tenho locação para a pessoa que vai fazer uma palestra, né? Para uma pessoa que vai fazer um podcast. Um podcast. Então, tem vários campos que a gente trabalha com a locação, assim como também a parte de produção sob medida. Trabalhamos com ajustes de roupa. Então, o cliente comprou uma roupa, tem aquela roupa que não gosta mais, não está vestido bem. Ele leva para a alfaiataria e a gente deixa ela perfeita no corpo dele. Isso é um empreendedorzão nato. Então, eu quero encerrar, quero te agradecer pela presença, foi muito enriquecedora, sua experiência, ela é com certeza conectada com muitas pessoas. Quando você começa, não tem experiência, transita por todas as etapas ao longo da vida, seja ali na adolescência, vai para a graduação ou para a experiência natural do que é necessário para a sobrevivência e chegar no momento de empreendedorismo. Parabéns pelo trabalho que você faz, parabéns por toda a sua equipe. Estenda lá um abraço à sua esposa, sempre muito atento ao que o mercado diz, ao que o público diz. Então, com certeza, você é um exemplo de gestão de carreira, viu? Parabéns mais uma vez. Agradeço. Eu gostaria de agradecer, então, a você que ficou com a gente até agora. Tenha a oportunidade de conhecer mais sobre o Portal Educação e Carreira por meio do nosso portal www.portaleducaçãoecarreira.com.br e pelo nosso Instagram e no YouTube, Educação e Carreira. Esse vídeo você vai ter ele completo no nosso YouTube e a gente vai colocando aos poucos alguns trechos importantes que você vai poder ver da nossa entrevista. Agradecemos mais uma vez, tenham todos uma excelente fase na sua gestão de carreira e lembrando que além de todos os cursos que nós temos lá no portal, nós também fazemos o planejamento, o plano de desenvolvimento de carreira. Se você quer ter uma carreira, se você iniciou agora ou já está há algum tempo, está insatisfeito, ou você quer reconstruir ou reposicionar a sua carreira, como foi dito aqui ao longo da nossa entrevista, entre em contato, a gente faz para vocês todo um planejamento para que vocês tenham muito sucesso. Portal Educação e Carreira, parceiro do seu desenvolvimento.